Uma vez mais, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua disposição de ter vindo aqui na casa do Senhor. Se eu nunca o vi antes, meu nome é Marco Faria, eu sou pastor da Captain Brazilian Temple, é um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Que Deus te abençoe. Todos são muito bem-vindos na casa de Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel está no Antigo Testamento. Vem depois do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro grande do Antigo Testamento. Depois de Salmos você encontra Daniel. Eu quero convidar você então a lermos juntos Daniel capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eu estou em Daniel agora, capítulo 1, verso 13, diz assim: disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito e de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água para beber. E agora o verso de número 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em seu reino. Queridos, nesta manhã eu gostaria de falar a você sobre pluralismo, relativismo, pluralismo, tolerância e a negação da verdade absoluta. E eu gostaria que você acompanhasse atentamente as minhas palavras, especialmente o estudo e a leitura da Bíblia. Eu quero começar lendo para você um episódio narrado em um livro que eu aprecio muito, que está aqui nas minhas mãos. Eu inclusive falei na semana passada sobre esse livro, Fundamentos Inabaláveis, de Norman Geisler. E o Norman Geisler, ao começar o seu livro falando sobre a questão da verdade, ele nos leva a uma reflexão através de uma ilustração, mas que eu tenho certeza que ela é muito cotidiana aos meus queridos jovens, adolescentes que estão frequentando a escola. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou ler agora para você. Quantos aqui, meninos e meninas, sejam crianças, juvenis, adolescentes e jovens, frequentam
uma escola? Levante a mão, por favor. Levante a mão alto, querido. Ok, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção de forma especial. Veja só. Imagine que você é um aluno e é sua primeira semana na escola. Geralmente esse é um período de novas experiências e de fazer novas amizades. Hoje é o seu segundo dia de aula e você está esperando o professor aparecer na classe. Cálculo é difícil, mas você sabe que se sairá bem estudando muito. Literatura parece algo divertido, já que o professor disse que a maior parte do curso consiste em resenhas críticas dos livros de sua escolha. Mas a aula de que você vai participar agora, esperada com muita ansiedade da sua parte, pois não imagina o que vai ouvir. Você não tem muita segurança em introdução à filosofia. Não sabe o que vai ser dito e como você vai reagir. Por isso, conforta-se com a ideia de que uma aula de filosofia numa instituição altamente reconhecida como essa, lhe vai oferecer orientação sólida no que diz respeito a encontrar respostas às questões finais e últimas da vida. Bem, você saberá logo por que o professor está entrando na classe. Oi, pessoal, eu sou a professora Leslie Stone e quero dar-lhes boas-vindas às aulas de filosofia. Gostaria de usar o tempo de hoje para nos conhecermos uns aos outros. Por isso, por favor, pensem em seus conceitos sobre verdade. Eu vou repetir. Pensem em seus conceitos sobre verdade e se preparem para compartilhá-los com o resto da sala. Vocês são livres para dizer no que creem acerca de Deus, do universo, do bem, do mal, ou qualquer outra coisa que acham que poderá ajudá-los a conhecer suas convicções religiosas pessoais. Tudo bem? E agora? Seu medo era que isso acontecesse. Ouça seus colegas de classe. Ninguém disse nenhuma palavra a respeito da Bíblia nem de Jesus. E já é quase a sua vez. Bem, a professora Stone disse para você se sentir à vontade para compartilhar o que você crê. Apronte-se, é a sua vez. Meu nome é John Tate e sou do Texas. Cresci num lar religioso com pais muito carinhosos que me ensinaram a crer na Bíblia como palavra de Deus. Creio que Deus criou o universo, como está escrito no livro de Gênesis, e que Ele também criou Adão e Eva. Creio que Adão e Eva desobedeceram a Deus e todo ser humano que nasceu desse momento em diante herdou a natureza pecaminosa. Portanto, todos nós nascemos maus e temos inclinação natural para o pecado, o que é uma notícia ruim. É ruim porque, conforme as Escrituras, todos estão condenados à morte. Contudo, a notícia boa é que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar da punição eterna. Jesus morreu pelos nossos pecados e tornou possível nosso ingresso no céu. Jesus deixou bem claro que Ele é o único caminho para Deus. Não foi tão ruim assim. A professora Stone agradeceu e passou direto para o próximo aluno. Isso não vai ser tão desagradável quanto você imaginava. Restam apenas alguns alunos e talvez você seja capaz de perguntar à professora Stone se pode compartilhar seu testemunho pessoal. Bem, esse foi o último aluno e a professora Stone ainda tem algum tempo de aula. Essa poderia ser a sua oportunidade. Espere. A professora Stone está se preparando para dizer alguma coisa. Muito bem, pessoal. Agora que ouvimos que cada um crê, eu gostaria que levantassem as mãos em resposta à minha próxima pergunta. Tendo em vista que o que é verdadeiro para uma pessoa pode não ser verdadeiro para outra, quantos de vocês acham que devemos ser tolerantes com as convicções religiosas uns dos outros? Em outras palavras, quantos acreditam que toda verdade religiosa é pessoal e, portanto, relativa? Não. E agora? Todas as mãos estão levantadas na sala e você é o único que não concordou.
a professora Stone está olhando diretamente para você. O que você vai dizer? Veja agora. Semelhantemente, você, Stone, acabou de ouvir os seus colegas de classe compartilhando suas opiniões pessoais sobre a realidade última, cada um certo de acordo com os próprios olhos. Portanto, devemos aceitar a opinião de cada um e ser tolerantes com todos. Não foi Jesus quem disse: ama o próximo como a ti mesmo? Olhe ao redor, Tate. Estes são os seus colegas de classe. Você quer amá-los ou quer condená-los ao inferno por causa de sua crença na verdade absoluta? Você precisa aprender que há ódio bastante no mundo e que o único modo de viver em paz é amar, tolerar e respeitar as convicções religiosas dos outros. Você deve entender que as ideias deles são tão verdadeiras para eles quanto a sua é para você. E eu pergunto a você, ela está certa ou está errada? Queridos, nesta manhã eu gostaria de falar a você sobre relativismo, pluralismo, tolerância, negação absoluta da verdade. Eu gostaria de apresentar para você algumas dessas teorias, desses conceitos presentes na nossa era. O primeiro deles é o relativismo. O que é o relativismo de forma bem simples e resumida? É a premissa para justificar o relativismo é a necessidade de abertura de ideias. Esse é o grande conceito, entre aspas, do nosso tempo. Vivemos em uma sociedade que prega que precisamos estar abertos para uma quantidade de ideias ou de novas ideias, ainda que elas estejam conflitas com pressupostos que já nos foram dados desde os séculos passados até hoje. O que é o pluralismo? O pluralismo é uma visão filosófica que oferece muitas respostas diferentes às mesmas questões essenciais da vida. E por fim, a tolerância, que é o perigo que os estudantes foram ensinados a temer, não é o erro, mas a falta de tolerância. Eu queria começar falando para você nesta manhã sobre o relativismo. Ouça bem, eu vou ter o cuidado de ler algumas das minhas palavras para que eu possa ser objetivo e preciso para com elas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o relativismo, querido. O relativismo, por exemplo, quando ele estuda questões históricas, o relativismo, quando estuda a história e a história da cultura, ele ensina, na sua perspectiva relativista, que o mundo inteiro estava louco no passado, que o nosso estudo da história revela que o mundo sempre esteve louco. Os homens sempre acharam que estavam certos, e por achar que estavam certos, isso levou o mundo a guerras, perseguições, escravidão, xenofobia, racismo e machismo. O ato do mundo ter enfrentado esses problemas, ele se dá em decorrência da certeza de que um dia o homem achava que estava certo no seu ponto de vista. Mas acontece, queridos, que para eles o ponto central, na perspectiva relativista, não é você voltar e corrigir os erros, mas é nunca pensar que está certo. O homem moderno, ele é incentivado, encorajado a não pensar que está certo. Vive constantemente sobre o solo da dúvida e da incerteza. E eu queria dizer a você, que uma vez que não há verdade absoluta e tudo é relativo, o propósito, inclusive, da instrução na escola, não é mais levar o aluno à verdade ou ele dominar os fatos, mas sim e simplesmente adquirir alguma habilidade, de modo que quando ele saia da escola, ele seja capaz de conseguir dinheiro, fama e poder. As nossas escolas têm encorajado os nossos filhos a desconfiar e desacreditar das verdades absolutas. Estão preocupadas apenas em dar aos nossos filhos alguma habilidade que possa trazer a eles dinheiro, poder e fama. E dessa forma, querido, a verdade nos nossos dias se tornou algo irrelevante. E eu quero lembrar você nessa manhã, que de acordo com o livro da senhora Ellen White, Patriarcas e Profetas, na página 371, seja a educação, seja a instrução, o propósito é o mesmo. É reconfigurar o homem, ou trazer de volta ao ser humano, ou restaurar ao ser humano a imagem de Deus na criatura. Acontece, eu preciso de lembrar você nesta manhã,
que o relativismo para com a verdade, ele é plenamente contrário à visão de mundo que um cristão tem. Os cristãos acreditam que toda verdade é verdade de Deus. Deus revelou a nós a verdade tanto na Bíblia, sua palavra, quanto naquele Jesus Cristo que disse: eu sou a verdade, João 14, verso 6, e não deixou espaço para mais ninguém. O cristão nunca deve olhar a verdade com apatia ou desdém. Pelo contrário, nós apreciamos e valorizamos a verdade como reflexo do próprio Deus. E queridos, eu quero lembrar você nesta manhã, que aquele que disse, eu sou a verdade, é também o Deus único e imutável. E aquilo que ele diz que é, aquilo que ele profere, assim como a sua essência é imutável e transcende tempos, cultura e sociedade. E o que dizer então do pluralismo? O pluralismo é um conceito onde há respostas diferentes às mesmas questões essenciais da vida. No conceito pluralista é ensinado que você deve aprender a aceitar as visões alternativas da realidade como verdadeiras. Enquanto o relativismo diz para você, é verdade para você, mas não é verdade para mim, o pluralismo ensina que aquilo que é verdade para você, ainda que eu pense o oposto daquilo, isso deve ser tido como verdade para mim também. Ou seja, no pluralismo só existem verdades, ainda que elas sejam conflitantes e oponentes entre si. No conceito pluralista, é ensinado que você deve aprender a aceitar as visões alternativas da realidade como verdadeiras. Pense agora nessas perguntas que eu irei te fazer. Deus existe? O que é a verdade? Por que estamos aqui? O que é o mal e por que ele existe se é um Deus amoroso? Segundo o pluralismo, as respostas a essas perguntas dependem de como você vê o mundo, ou seja, no pluralismo, o objeto, ele é menos importante do que aquele que percebe o objeto. No pluralismo, a verdade não está no objeto, naquilo que faz o objeto, mas está naquele que vê o objeto. E por isso é admissível tantas quantas forem as visões e as opiniões. Agora veja só, uma vez que esta espécie de verdade é considerada relativa e de foro pessoal, ninguém deve crer que é apenas um modo de enxergar o mundo. No pluralismo, todas as possíveis visões que enxergam o mundo podem andar de mãos juntas. Agora, queridos, o problema central do pluralismo é que ele nega as leis da lógica. Ele nega as leis da lógica, porque insiste que tanto há quanto não há podem ser verdadeiros. Deixa eu ilustrar aqui para você. O que é isso? É um inário. O que é isso? Qual que é a lógica aqui? Um inário, por ser um inário, ele não é o quê? Um celular, por ser um celular, não é o quê? Só que se em algum momento alguém achar, sentir e pensar que isso é um celular, é um celular. Por quê? Porque eu penso, eu enxergo, eu acredito, eu sinto. Óbvio que nesse caso, e você vai entender muito bem o que eu estou falando, a gente não cai. Mas existe muita gente que é inário, que de repente acorda e fala, eu me sinto um celular, eu penso que eu sou um celular, eu acho que eu sou nascido para ser um celular, mas eu nasci num contexto ou num corpo diferente. E no pluralismo, se alguém diz, eu sou um celular sendo inário, nós somos chamados a aceitar, ainda que os nossos olhos neguem ao ver essa realidade. Dessa forma, queridos, o problema central do pluralismo é que ele nega as leis da lógica, porque insiste que tanto há como não há podem ser verdadeiros, ou seja, a visão pluralista da realidade corrói insidiosamente o cristianismo, que ensina que as concepções não podem ser todas verdadeiras. Quer ver só comigo? Já ouviu em algum lugar, todos os caminhos levam a Roma? Jesus Cristo diz,
eu sou o caminho para o Pai. Nem todos os caminhos levam para Deus. Existe só um único caminho que leva para Deus. Esse caminho é quem? Jesus Cristo. Já ouviu em algum lugar o seguinte: bom, se lá fala de Deus, é bom, não tem nenhum problema eu ir. Eu quero lembrar você que depois de 40 dias no deserto, Jesus Cristo foi tentado diretamente por Satanás. E quais foram as palavras que Satanás usou para tentar Jesus? A própria Bíblia. Não é porque fala de bom, não é porque fala da Bíblia que é bom. A Bíblia, inclusive, foi usada como instrumento de tentação para o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. E finalmente, queridos, na esfera dos assuntos sujeitos ao pensamento e à decisão individual, o pluralismo é desejável e tolerável somente naquilo que diz respeito ao gosto e não à verdade. Se um assunto é tema de gosto, ok, pluralidade. Mas se o assunto é questão de verdade, que a verdade permaneça absoluta. E finalmente, eu queria falar para você sobre tolerância. E eu acredito que desses três aqui, tolerância é o que a gente mais ouve falar. Hoje, tolerância não é simplesmente um assunto, é um apelo, é uma doutrina, é um conceito de vida. Acontece, queridos, que quando nós pensamos em tolerância, nós devemos nos lembrar que o entendimento tradicional sobre tolerância é que enquanto eu posso discordar do que você está falando, eu vou morrer pelo teu direito de falar. O conceito de eras, de milênios sobre tolerância é esse: embora eu discorde do que você fale, eu vou morrer até o fim, ou eu vou até o fim em morte para que você tenha o direito de falar. Só que passado o tempo, as coisas foram se reconfigurando. E o problema é que hoje o entendimento de tolerância na nossa sociedade contemporânea agora mudou. Hoje tolerância significa que eu não posso discordar do que você diz, do que você faz, de como você se comporta, ou eu serei taxado e marcado como fanático intolerante por fazê-lo. Existe algo sutil, queridos, acontecendo, e não sei se você já se percebeu disso, mas quando, por exemplo, a mídia, alguns comunicadores querem tratar de comunidades, sejam elas política, religiosa ou militar, eles dizem assim: aqueles fundamentalistas pegam uma célula terrorista e falam aqueles fundamentalistas. E daqui a pouco essa mesma palavra fundamentalista serve de adjetivo, por exemplo, para um cristão que fundamenta a sua vida na palavra do Senhor. E queridos, na nossa sociedade hoje, nós não temos mais a oportunidade de discordarmos daquilo que as pessoas dizem, daquilo que as pessoas fazem e de como elas se comportam. Isso, inclusive, especialmente, se for amparado pela Bíblia. Agora, o que me chama a atenção, que a própria incoerência do argumento, é que a convicção do cristão na verdade absoluta e no Deus da Bíblia, normalmente não é tolerado nos círculos acadêmicos e estudantis, que é justamente o lugar onde mais fala sobre tolerância. Então, é tolerância para nós, e intolerância ou intolerantes para vocês. Queridos, o próprio pensamento de intolerância ou de tolerância, ele é um pensamento incoerente. Se você tolera uma visão, então o próprio conceito de tolerância pressupõe que você pensa que a visão tolerada não é verdadeira. Porque se a visão que você tolera fosse verdadeira, você não a toleraria, você concordaria com ela. Você me entende? Eu só posso tolerar aquilo que para mim não é verdadeiro, porque se fosse verdadeiro eu não toleraria, eu concordaria. E por fim, eu queria colocar para você que o próprio conceito de tolerância requer um comprometimento com a verdade absoluta. O cristão está comprometido tanto com a verdade quanto com a tolerância. E quando eu digo tolerância aqui, eu digo no sentido tradicional, o seu direito de se expressar, mas resguardado o meu direito também de não concordar. Acreditamos naquele que disse, eu sou a verdade, mas acreditamos naquele também que disse, amai os vossos inimigos. A base correta para a tolerância
não é o relativismo, o relaxamento da verdade, mas sim o amor. E eu queria expressar para você nesta manhã, querido, o seguinte: nós não olhamos a Bíblia simplesmente como um livro, nós olhamos a palavra do Senhor como a norma para a nossa vida. E eu te desafio a você enxergar o conceito de tolerância na Bíblia. Sabe, tolerância é você olhar para um indivíduo e se predispor a aceitá-lo do jeito que ele é. Sabe o que eu vejo na Bíblia? Graça. É você olhar para o indivíduo, aceitá-lo do jeito que ele é, mas pavimentar todo um caminho ao redor dele, para que ele possa alcançar o pleno propósito de Deus para a existência dele. Deus o aceita como você é, mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Enquanto a tolerância está ensinando, aceite a pessoa como ela é, o Evangelho da Graça nos ensina, pavimente o caminho para que essa pessoa possa encontrar a sua estatura na beleza e na santidade de Cristo Jesus. Eu pergunto a você, e a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre relativismo? O que a Bíblia fala sobre pluralismo? O que a Bíblia fala sobre tolerância? Eu quero voltar para você aqui para o livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 1 até o verso 8 e alguns outros versos mais. Queridos, eu tenho dito e falado da minha igreja a vocês: não acreditem nas minhas palavras, acredite na palavra do Senhor. Qualquer dúvida que possa pairar sobre as minhas palavras, os meus argumentos, cheque e confira isso na Bíblia, na palavra do Senhor. Deus nunca me chamou a falar de mim, por mim e sobre mim. Deus me chamou para eu falar da Bíblia, através da Bíblia, e cumprindo a ordenança do Senhor de fazer discípulos através do chamado bíblico de pregar o Evangelho para todas as nações. E eu queria lembrar que isso, a partir do momento que o sacerdócio se tornou para todos os crentes ou para todos os santos, é o seu dever também. O Senhor te chama a olhar a Bíblia e tão somente a Bíblia, e deixar que a Bíblia seja o nosso padrão para lidar com todas as situações que nós vivemos aqui na terra. E eu convido você a voltar comigo para Daniel capítulo 1, mas antes eu preciso de dar aqui para você um contexto histórico. Como que Daniel começa o seu livro? Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Depois de Salomão, quando Salomão morre, as 12 tribos de Israel, as 12 famosas e conhecidas tribos de Israel, deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes nós falamos algumas coisas com muita naturalidade, porque elas fazem parte da nossa vida desde sempre. Mas para alguns aqui, talvez algumas expressões, alguns jargões, algumas histórias são desconhecidas. E por favor, não se sinta reduzido, não se sinta inferior, rebaixado por não entender alguma coisa. Nós, inclusive, como igreja, estamos aqui para te ajudar. Nós temos classes bíblicas, temos a lição da escola sabatina para que você possa se familiarizar. Deixa eu contar só uma história rapidinho aqui. Uma história que eu presenciei lá na igreja do Botafogo, minha amada igreja. Um dia o diretor da lição da escola sabatina fez uma promoção da escola sabatina: compre a sua lição, olha, compre a lição da escola sabatina. E eu estava sentado numa fileira de bancos e na frente tinha um amigo nosso que estava nos visitando. E ele olhou para a pessoa do lado, um irmão da igreja muito querido, atencioso, e perguntou: aonde que eu posso comprar essa lição? E o irmão, com toda simpatia e disposição, disse: nos céus. Mas qual céu será? Para quem não sabe, CELS é Serviço Educacional Lar e Saúde, uma rede de lojas que nós temos lá no Brasil que divulga e vende as nossas literaturas. Então talvez nessa manhã eu vou falar algumas coisas que talvez sejam muito naturais e familiares a alguns de nós, não a outros, nenhum problema. Se acompanha aqui com a gente, o Espírito Santo vai ajudando você no entendimento, ok? Então, depois da morte de Salomão, as tribos de Israel se dividiram em dois grandes blocos. Um primeiro e maior bloco é esse daqui, que é composto pelo reino de Israel, tendo Samaria como capital,
na parte norte das terras de Israel. Já um outro grupo se localizou na parte baixa, na parte do sul, que é o reino de Judá, tendo capital Jerusalém. Ou seja, Israel eram 12 tribos, 10 ficaram para o lado do norte, chamado Reino de Israel, tendo capital como Samaria. 2 tribos ficaram na parte sul, tendo como capital Jerusalém, chamado Reino de Judá. Ok? Acontece que o Reino de Israel e o Reino de Judá, eles sempre tiveram divisas com outras terras, fazendo divisa com o Reino do Norte, estava a Síria primeiramente e depois a Babilônia. Fazendo divisa com o Reino do Sul estava o Egito, ou seja, o Reino de Israel tinha como divisa um outro povo, os assírios, e depois os babilônios. E o Reino do Sul tinha o Egito. O povo de Israel espremido, esmagado entre 2 grandes civilizações, nações. Você sabe, quando existe uma luta, uma guerra entre um elefante e um rato, quem sofre é a grama. Quando você tem uma briga entre o mar e a rocha, quem apanha é o marisco. Então o povo de Israel sempre esteve entre 2 grandes nações e potências, e sofrendo com essa situação toda. Acontece que no ano de 722, queridos, antes de Cristo, obviamente, os assírios invadiram. Os assírios, esse povo aqui de cima, eles invadiram a parte norte, o reino de Israel. E os assírios foram implacáveis. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram os cidadãos, as pessoas do reino do norte, do reino de Israel, e levaram essa gente para morar no lado oriental da Síria, ou seja, eles tiraram as pessoas da sua terra e levaram para uma outra terra, e pegaram colonos assírios de linhagem de Babilônia e colocaram nas terras de Israel, assentaram na terra de Israel. Ou seja, você não tem simplesmente aqui um exílio, você tem um povo migrando para uma terra e um outro povo migrando para uma outra terra. E nesse momento, a comunidade do povo hebreu, do povo de Israel, praticamente desapareceu, foram dizimados, dissipados da terra. Quando chega, queridos, um pouco mais à frente da história, em 612, os babilônios, eles tomam a Síria. Em 612, Nínive, a capital da Síria, é devastada, é destroçada. Agora você tem apenas Babilônia, o reino do sul, o reino de Judá e o Egito. Acontece que em algum momento da história, o rei de Babilônia, Nabopolassar, pede para que o seu filho, Nabucodonosor, vá até o Egito e invada o Egito. E acontece uma tremenda guerra em Carchemish, e então os babilônicos vencem os egípcios, destroem, massacram os egípcios, e agora os babilônicos, eles vão até o reinado de Judá, aqui embaixo, e eles agora anexam o reinado de Judá às suas próprias terras. Só que depois que Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, recebe a vitória, ele também recebe uma notícia: o seu pai morreu. E para poder assegurar o seu trono, ele sai em disparada de volta para a Babilônia. É interessante que ele não usa a roda convencional de comércio, ele pega um atalho para poder chegar mais rápido. E é nesse momento, e isso nós estamos no ano de 605, que Nabucodonosor leva da tribo ou do reinado de Judá os utensílios, os móveis, a mobília, os objetos que estavam lá no templo, no lugar de adoração, e leva com ele alguns elementos, alguns indivíduos, especialmente da linhagem real de Judá, junto com ele para Babilônia. E é exatamente nesse contexto que Daniel e os seus amigos vão e chegam em Babilônia. Agora vamos para a Bíblia, vamos ouvir o que a Bíblia tem para nos falar de forma clara. Daniel capítulo 1, e eu peço a você gentilmente que acompanhe a palavra de Deus através da leitura da Bíblia, seja no livro, no seu smartphone, no seu tablet. O importante é que você esteja com a Bíblia e que a Bíblia fale a nós nessa manhã. O texto começa assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu disse para você, querido, que quando os assírios invadiram a parte norte do reino, o povo hebreu praticamente desapareceu. Depois eu disse para você que quando os babilônicos vencem o Egito, eles levam alguns do povo de Israel, da tribo de Judá, para a Babilônia. E qual que é a preocupação aqui? A preocupação é que se o povo de Israel, seja da tribo do norte ou do sul, desaparece, é dizimado, é dissipado, a gente perde o conceito do povo remanescente. O que é um povo remanescente? Deus sempre teve um povo nessa terra, embora pequenino, Deus sempre teve, e Deus através desse povo carrega a sua aliança, carrega a sua mensagem, carrega o seu propósito de salvar o mundo. Queridos, em algum momento eu vou falar no futuro, enquanto Deus tiver um pequeno grupo de pessoas nessa terra, o inimigo de Deus não pode reivindicar essa terra como sua. Enquanto Deus tiver 1, 10, 100, 1000, o que seja, essa terra ainda, mesmo que sob a liderança do inimigo de Deus, permanece sendo terra do governo do próprio Deus. E a preocupação aqui é uma só: se o povo de Deus desaparece, é dizimado, a sobrevivência da terra está com seus dias contados, no sentido de Deus ter o seu povo. E a Bíblia disse para nós que nós temos aqui 2 reis, Nabucodonosor, e nós temos de outro lado Joaquim. Nós temos Babilônia, nós temos Jerusalém, nós temos a verdade, nós temos a mentira, nós temos o mal, nós temos a bondade. E o texto introduz mostrando para nós que Nabucodonosor ataca Joaquim, na Babilônia ataca Jerusalém, a mentira ataca a verdade, o mal ataca o bem, e toda essa classificação cai e aparentemente sucumbe. E o verso 2 diz assim para nós: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. É interessante que o texto começa dizendo, falando, o Senhor lhe entregou. Aqui, embora seja uma profecia de Isaías se cumprindo, quando o texto diz, o Senhor lhe entregou, está dizendo que eles não estão vivendo apenas de uma situação de causa e efeito. É Deus que está cumprindo com o seu juízo. Queridos irmãos, olhem para cá. A Bíblia diz que Deus é amor, e ponto final. A única vez na Bíblia que nós temos de forma clara e direta uma manifestação daquilo que Deus Deus é amor, e ponto final. Só que a gente tem que entender à luz da Bíblia é que o amor de Deus, para Ele ser amor perfeito, Ele é um amor que se pauta na justiça. Você já viu algum pai que ama o seu filho se contentando em ver o filho em injustiça? Não. E isso significa, e o livro de Daniel está aqui para isso, que pelo fato de Deus ser amor, Ele está vindo para julgar este mundo. Nós vivemos sob o juízo investigativo de Deus. A nossa vida não é simplesmente um mar de rosa, uma passagem no jardim da infância. A nossa vida é séria e preciosa exatamente porque nesse momento Deus está levando em curso um julgamento. A boa notícia é que o julgamento de Deus é para fazer todas as coisas erradas, todas as coisas que foram desfeitas, fazê-las novas e feitas corretamente, amém? Mas sabe, querido, nós precisamos de levar a nossa vida um pouco mais a sério do que nós levamos, especialmente no que tange as questões espirituais da nossa vida, porque eu percebo que muitas vezes Deus nos leva muito mais a sério do que nós mesmos, e Deus nos convida, querido irmãos, a olharmos para Ele com amor, saber que Ele é amor, mas entendermos que estamos vivendo à luz de um juízo. E que é uma demonstração disso? No verso 2 que nós lemos, o texto diz assim, olha, que eles estavam na terra de Sinar. Você se lembra de alguma outra história na Bíblia que fala sobre Sinar? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11, verso 2. Gênesis capítulo 11, verso 2. Volte às páginas da sua Bíblia, por favor. Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia,
Gênesis 11, verso 2, fala assim a palavra de Deus a nós. Gênesis 11, verso 2. Sucedeu que partindo eles do Oriente, desceram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. Qual que é essa história que a gente está lendo aqui na Bíblia? Qual? A história da Torre de Babel. Olha que interessante, a Torre de Babel se dá e acontece na terra de Sinar. E eu disse para você na semana passada, que aqui em capítulo 11 de Gênesis, nós começamos a ver que o inimigo de Deus agora começa a levantar um povo, que é contra o povo de Deus. O inimigo de Deus começa a levantar um exército, arregimenta pessoas que quer destruir toda e qualquer possibilidade de um povo de Deus continuar a linhagem, que daria inclusive o nascimento e existência do próprio Cristo Jesus. E a gente vê em Daniel, e pode voltar para Daniel capítulo 1, que tudo o que está acontecendo, Daniel está colocando, inclusive a chamar o lugar de Sinar em comparação e semelhança àquilo que aconteceu em Babel. E eu preciso lembrar você nesta manhã, querido, que Babilônia é um símbolo bíblico de um mundo aqui embaixo, usurpando o poder que pertence exclusivamente àquele que está lá em cima, Deus. Babilônia simboliza na Bíblia as forças do mal que se opõem a Deus para possuir as prerrogativas e os privilégios divinos. Mas veja o que acontece comigo no verso 3. O verso 3 diz assim: Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Sabe que Daniel e seus amigos viajaram com a comitiva de Nabucodonosor? Eles foram retirados das suas raízes. Eles viajaram acorrentados. E queridos, acontece que quando você pega um pequeno grupo de pessoas e coloca esse grupo de pessoas no meio de uma grande multidão, que é diferente do seu povo, esse pequeno grupo de pessoas tende a buscar se acomodar, de modo que eles não tenham tempo para se rebelar. E quando a gente lê que Nabucodonosor buscou tanto da linhagem real quanto dos nobres, duas coisas nos diz o texto. Primeiro, Daniel, ele vem possivelmente da linhagem de Ezequias, o último rei da tribo ou da nação de Israel. E segundo lugar, possivelmente Daniel fora castrado para se tornar um eunuco. Isso mesmo, fora castrado para se tornar um eunuco. Nabucodonosor está levando em curso aqui um plano sério, não simplesmente de um exílio, mas você vai ver comigo de uma doutrinação. No verso 4, o texto diz assim para nós: quem que eram esses rapazes de linhagem real? Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos na ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O texto começa falando a palavra jovens. Jovens aqui no original hebraico é Yeled, que significa pessoas entre 18 a 20 anos de idade. Eu queria que você fizesse um exercício junto comigo aqui agora. Pense comigo em um jovem de 18 a 20 anos de idade. Daniel e seus amigos, quando foram para a Babilônia, eles tinham entre 18 e 20 anos de idade. Pensou? Agora, ouça só o que eu vou ler aqui para você. Esses jovens de 18 a 20 anos de idade não tinham nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Queridos, a minha pergunta para você é: como fazer um jovem de 18 a 20 anos ter essas características? O que aconteceu para que esses meninos de 18 a 20 anos tivessem essas características? Olha o que a senhora Ellen White diz no livro Educação, falando deles na página 45. Um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é resultado da disciplina própria,
da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Sabe o que a senhora Ellen White está dizendo? Que um caráter nobre não é fruto de um acaso. Não é você olhar para uma criança e dizer assim: nossa, essa criança tem uma natureza tão boa, olha como ele é educado. Como se isso fosse simplesmente uma questão que já foi dada para a criança. Não. A senhora Ellen White também diz que o fato desses meninos serem o que são, não foi porque Deus quis assim e deu isso a eles. Não foi a ação da providência de Deus. Ela lista aqui 3 razões pelas quais esses meninos foram o que foram. Primeira, eles tinham disciplina pessoal. Querido pai, querida mãe, ensine os seus filhos a base da disciplina. Ensinem os seus filhos a serem disciplinados. Ensine os seus filhos sobre paciência, saber esperar. Ensine os seus filhos a ouvir e acatar o não. E o não sendo acatado, não reclamando, se jogando no chão. Um não que a criança aprenda a ouvir com espírito de resiliência. Ensine o seu filho a não reclamar da vida e das condições. Ensine o seu filho a lidar com as frustrações da vida. Esses meninos chegaram em Babilônia tendo disciplina própria, domínio pessoal. Segundo ponto, a senhora Ellen White diz que eles decidiram pelas coisas mais altas do que as mais baixas. Sabe que na nossa natureza a gente tem coisas baixas conosco. Não é verdade que a gente gosta de falar mal das pessoas, a famosa fofoca? Não é verdade que a gente gosta da preguiça? Não é verdade que a gente gosta de comer o que dá na telha comer? Não é verdade que a gente gosta, queridos, muitas vezes de devotar o nosso tempo a assistir, ouvir tanta coisa fugaz? Esses meninos trocaram essa camada da natureza por um outro valor, pelos valores de Deus. Coragem, lealdade, fidelidade. Quando você era criança e entrava numa sala de aula e perguntava assim na sala de aula: escuta, crianças, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Quais eram as respostas? Médico, enfermeiro, professor, pastor, dentista. Tinham lá que queria ser policial, um outro bombeiro, um outro catador de lixo. Tudo ok. Todas profissões nobres, divergem na categoria e na remuneração, mas todas muito nobres. Pergunta hoje na sala de aula o que a molecada quer ser: youtuber, tiktoker, blogueiro. O sonho é bombar o canal do Insta. Nenhum problema, querido. Agora eu pergunto a você: quais são as motivações? O que a gente quer fazer com isso para o reino e para a glória de Deus? E eu vejo aqui esses jovens, e o texto termina dizendo que eles deveriam ser ensinados na cultura e na linguagem. Lembra que eu disse para você na semana passada que nossos filhos deveriam ter domínio do nosso idioma, da nossa gramática? Nabucodonosor diz: pega esses meninos aqui agora e coloca eles para estudarem. Eles têm que estudar a língua e a cultura. E qual que era a língua? 3 idiomas. Eles tinham que aprender, em primeiro lugar, queridos, eles deveriam aprender 3 idiomas, e o primeiro deles era o sumero. O sumero era a linguagem sagrada tradicional. Eles deveriam começar a aprender sobre a linguagem sagrada daquele lugar. Segundo, eles deveriam aprender o babilônico ou acadiano, que era a linguagem corrente da época dentro de Babilônia. E terceiro, eles deveriam aprender o aramaico. O aramaico era a língua oficial para negócios de diplomacia. Você sai da sua terra, você cai no outro país e de cara tem que aprender 3 idiomas. Um deles, um idioma voltado às questões religiosas e espirituais. Só que eles tinham que aprender a cultura dos caldeus. E qual que é a cultura dos caldeus? A palavra caldeus vem de uma expressão babilônica, caldos. Caldos significa ou fala sobre alguém que tem a capacidade de criar um mapa astronômico. Essa, inclusive, era a especialidade dos caldeus. Eles formavam e criavam mapas astronômicos. Eles eram estudiosos dos astros. Eles gostavam de aferir o andamento, o movimento, a mudança, a rotação dos astros celestes. Só que tem um detalhe:
eles acreditavam que a cada movimento dos astros, alguma coisa na terra e na vida das pessoas poderia acontecer. Eles acreditavam que o movimento dos astros poderia determinar a vida dos humanos. E daí nós temos a ideia dos signos e dos horóscopos que nascem lá em Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor não estava querendo fazer desses meninos simplesmente astrônomos, queria fazer deles astrólogos, queria fazer deles especialistas na arte da adivinhação. E aqui Daniel começa do jeito que ele coloca a narrativa, nos mostrando que não é simplesmente um processo de instrução na escola, é um processo de doutrinação. Na semana passada eu falei para você, os nossos filhos estão sendo alvos de doutrinação. E enquanto a doutrinação está acontecendo, o conhecimento não está crescendo. E no verso de número 6, verso 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa e do vinho que ele bebia, e assim que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Queridos, Daniel é muito habilidoso ao escrever o texto, e ele coloca assim: determinou-lhes, o rei determinou que eles comessem determinado alimento. É interessante que o verbo no hebraico aqui é o verbo vaiemã, e esse verbo vaiemã, ele realmente significa determinar, só que ele aparece algumas poucas raras vezes na Bíblia. Na verdade, ele aparece no livro de Jonas. Ele aparece no livro de Jonas, quando de repente Jonas é lançado do barco, e lá no fundo do mar, o que aparece no meio da narrativa? Um peixe. Sabe onde mais aparece no livro de Jonas? Quando Jonas está debaixo do sol, e Deus então diz no texto sagrado que o que apareceu para poder cobri-lo ali na sombra? Uma figueira. Nesses 2 casos que aparece esse mesmo verbo, você tem Deus como sujeito, e você tem uma obra de criação. As únicas 2 vezes que aparece esse verbo fora do livro de Daniel, é tendo Deus como sujeito, e Deus criando. Ou seja, Nabucodonosor não está se colocando como um líder político, ele está se colocando como uma autoridade espiritual, ele está se colocando diante de Daniel como o quê? Como Deus. E você sabe que na antiga Babilônia, o rei, mais do que uma figura política, era uma figura religiosa, ele era reconhecido e tido como um Deus. E o texto diz que Daniel escolheu a palavra determinou, para revelar que ele e os seus amigos estavam diante de alguém que se considerava como Deus. Eu pergunto para você, como você faz, de que modo que você se comporta quando há uma situação hostil para você? Quando a sua fé é confrontada, quando os seus valores e os seus princípios são colocados em xeque, como que a gente se comporta? A gente cede, a gente relaxa, a gente se faz politicamente correto, a gente procura não ofender, não desagradar, a gente recua ou a gente se mantém inabaláveis do mesmo jeito, no mesmo lugar? O verso de número 5 diz para nós que foi colocado diante de Daniel e seus amigos finas iguarias do rei, juntamente com vinho. Tanto na Bíblia, quanto na tradição do Antigo Oriente Médio, quando havia na mesa carne e vinho, comida e vinho, não era simplesmente refeição, era um ritual de adoração. Se Daniel cedesse a comer desse vinho e comer dessa comida, ele não estava apenas cedendo a um favor do rei, ele estava diretamente aceitando e se submetendo à religião babilônica e ao governador, ao líder máximo, como um Deus na sua vida. E queridos, no verso 5, o verso 5 termina dizendo que eles deveriam assistir na presença do rei. Essa formatação assistir na presença do rei, é uma expressão técnica para dizer, eles deveriam ser como sacerdotes. E aqui Daniel deixa claro, que Daniel não está fazendo parte apenas de um sistema político, mas de um sistema religioso. Ele foi colocado ali para ser doutrinado, convertido, a sua mente deveria mudar, os seus valores, os seus princípios deveriam ser colocados de lado. E é no verso 6 que alguma coisa extremamente importante acontece. Diz assim o verso 6, entre eles se achavam, quem? Dos filhos de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Por que Nabucodonosor decidiu mexer no nome desses indivíduos? Veja só, quando nós pensamos no nome Daniel, segundo a tradição bíblica, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, graça de Deus. Misael, quem é como Deus. Azarias, Deus me ajudou. Ou seja, esses pais deram nome aos seus filhos, todos os nomes apontando para algum atributo do Deus verdadeiro. Desde o nome desses indivíduos, havia uma representatividade da vida religiosa deles. Todas as vezes que Nabucodonosor dissesse, Daniel, venha cá, Nabucodonosor está dizendo, esse rapaz tem um juiz na vida dele, que é o próprio Deus. Quando as coisas estavam dando mal para Ananias, sem nenhum problema, graça de Deus. Quando Azarias estava em dificuldade, o seu nome remetia à ideia, Deus me ajudou, vai continuar me ajudando. E então lhes foram dados outros nomes, o de Daniel, o de Beltesazar, que significa que Bel preserve sua vida. Bel é um outro nome para o deus Marduk, a principal divindade em Babilônia. Ananias foi dado o nome de Sadraque, ordem de Acu. Acu é o deus da lua. Misael para Mesaque, quem é como Acu. Azarias, Abednego, servo do deus Nebo, o deus da lua. Ou seja, Nabucodonosor não está simplesmente, querido, mudando o seu nome. Nabucodonosor está fazendo com que esses rapazes rasguem os capítulos passados da sua vida de religião, de comunhão com Deus. Sabe, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, pegue tudo aquilo que vocês aprenderam em casa, esqueçam. Pegue o seu Deus e jogue no lixo. E esqueça tudo aquilo que lhes for ensinado. A realidade e a vida é outra. Os tempos mudaram. Para que esses valores? Para que essas ideias? Para que Deus? Enjoy Babilônia. Vocês estão no centro do mundo. Vocês estão em lugar onde os muros são fortes, onde ouro não falta, onde conhecimento abunda, onde comida é para todos. Vocês estão onde todo mundo queria estar. Se convertam à vida. Neguem tudo. Deixem tudo para lá. Vive o hoje. Para que se preocupar com amanhã? Tudo é relativo. Pluralidade, diversidade, tolerância. Mas sabe o que é interessante? A história não termina por aqui. Quando a gente vai, querido, ao livro de Daniel, e a gente olha esses nomes, os nomes que Nabucodonosor deu para eles, e quando a gente vai para toda a literatura secular ao redor dessa história, a gente percebe o seguinte, que o modo como Daniel escreve os nomes dos deuses é diferente do nome que os deuses recebem em toda a literatura paralela e secular. O que eu estou querendo dizer para você? Que Daniel, ele não escreve na Bíblia o nome correto dos deuses que lhe foram dados. Por exemplo, o nome do Deus é Belsazar, mas Daniel coloca um T bem aqui no meio, em vez de ser Bel, ele coloca como Belt. O Sadraque, e eu coloquei um K aqui de propósito, deveria ser Q-U-E, o Sadraque deveria chamar Sadra-Acu. O nome do deus Acu foi reduzido à letra K do alfabeto hebraico. Daniel, quando vai escrever o nome do seu amigo, não coloca do jeito que foi dado, coloca reduzindo o nome do Deus a simplesmente uma letra. O nome Mesaque, quem é como Acu, não deveria ser Mesaque, deveria ser Musalim Marduk. O nome do deus Marduk foi reduzido à letra K do alfabeto hebraico também. E por fim, o nome não deveria ser Abednego, servo do Nebo, mas Ardinabu. Daniel pega a última letra aqui, que deveria ser um B, um bet no hebraico, e substitui por um G, o gimel do hebraico. Por que Daniel faz isso? Daniel faz isso por uma única e simples razão. Daniel está fazendo com que a identidade dos deuses percam força na sua própria identidade. Daniel está mostrando o quê? Resistência. Eu estou escrevendo para vocês aqui para que vocês saibam que tentaram me fazer uma lavagem cerebral, tentaram mudar os meus valores, os meus princípios, tentaram me fazer esquecer das minhas origens, roubaram tudo de mim.
mas ninguém pode roubar o Deus que foi colocado no meu coração. Ainda que se tente mudar a minha identidade, me dando o nome de outros deuses, eu permaneço fiel ao meu Deus. E queridos, a gente percebe o seguinte no verso 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome. Esse verbo aqui é o verbo shan. No verso de número 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O chefe dos eunucos pôs outros nomes. Verbo shan. Daniel diz que ele resolveu, usa o mesmo verbo. Eu coloquei no meu coração não me contaminar. Se Nabucodonosor me põe um outro nome, eu ponho no meu coração o desejo de não contaminar, de não me entregar, de não me sucumbir. Eu ponho no meu coração a decisão de permanecer exatamente onde eu estou, do jeito que eu sou. Você consegue ver a coragem, a bravura desse indivíduo, a sua convicção? Não é à toa que a senhora Ellen White, no livro Profetas e Reis, diz claramente que esses homens eram tão fiéis ao certo, como é o aço. Nada pode envergá-los, nada pode fazer quebrar o padrão que eles têm para a vida. E queridos, eu vou caminhando para o final, e no verso de número 8, a gente vê que por 2 vezes Daniel fala assim: eu não quero me contaminar. Essa expressão, eu não quero me contaminar, ela remete ao livro de Levíticos, no capítulo 11. E eu pergunto para você, o que está escrito lá em Levítico, capítulo 11? O quê? Pode falar. A lei dos alimentos, que a gente pode considerá-los como puros e impuros. Por que Daniel, diante do banquete, diz assim: olha, eu não vou me contaminar, fazendo uma alusão direta a Levítico 11? Primeira razão, porque Daniel guia sua vida pela Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, é a palavra do Senhor. A Bíblia já havia estabelecido para Daniel o que podia e o que não podia comer. Queridos, em matéria de gosto, pluralidade. Em matéria de verdade, verdade absoluta. Estou em Babilônia, pouco importa, a verdade é uma só. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso comer, o que eu devo e o que eu não devo, e é esse o meu regime, ponto final. Mesmo que caiam os céus e a minha cabeça seja cortada, não há negociação. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, não se mude um lugar para a direita, um lugar para a esquerda, permaneça como você é, do jeito que você é, querido. Que nada mude os seus valores, princípios, conceitos e identidade. E finalmente, no verso de número 12, diz assim o texto: experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Legumes a comer e água para beber. Sabe, essa expressão aqui, ela foi diretamente cunhada do capítulo 1 de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, você tem lá no 6º dia a descrição da criação do homem e daquilo que o homem deveria comer. E a palavra que zera para legumes é a mesma palavra que aparece em Gênesis, dizendo que Daniel queria se alimentar, palavra legumes, de tudo aquilo que Deus lá em Gênesis 1 disse que o homem deveria se alimentar. Qual que é a dieta de Daniel? A dieta de Daniel é a dieta do Gênesis, a dieta de Daniel é a dieta de Deus. Pastor, o que tem que ver Daniel, Levítico, Gênesis? Qual que é essa confusão? Te explico, querido. Qual que é a base? Entenda o que eu vou te perguntar agora. Qual que é a base que você tem para concordar com Levítico 11, que diz sobre os animais puros e os animais impuros? Por que você acredita naquilo? Tudo bem que a ciência pode dizer que alguns alimentos realmente são bons, outros não são tão bons assim. Mas o que nos leva a acreditar que Levítico capítulo 11 é certo? Sabe o quê? Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, e a gente vê a ordem que Deus diz e mostra sobre o que o homem deveria comer, é a mesma ordem, é a mesma sequência que aparece em Levítico 11. As expressões técnicas, o estilo de Gênesis 1 é o mesmo estilo de Levítico 11, tanto nas expressões quanto na ordem. Mas tem mais.
Qual que é a relação de Deus, o homem e os animais? Em Gênesis capítulo 1, Deus diz assim: porque eu te criei conforme a minha imagem e semelhança, você vai dominar sobre os homens, sobre os animais. O padrão para o homem dominar sobre os animais é o mesmo padrão, melhor, o padrão que leva o homem a dominar os animais é o padrão da ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Termina assim. Levítico capítulo 11, verso 42. Livro de Levítico, capítulo 11, verso 42. A palavra de Deus diz assim: portanto, eu sou o Senhor, vosso Deus. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Queridos, para recapitular, para que você possa entender, nós acreditamos em Levítico 11, porque nós aceitamos que quem autorizou Levítico 11 é o nosso Criador. Nós olhamos Levítico 11 e percebemos que a descrição dos animais puros que nós devemos comer respeita a mesma ordem daquilo que está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. E nós entendemos que o mesmo padrão que Deus colocou, vocês vão dominar os animais porque vocês foram criados à minha imagem e semelhança. Vocês vão escolher comer os animais puros e não os impuros, porque assim como eu sou santo, vocês são santos. Ou seja, o que Daniel está fazendo durante todo o capítulo 1 de Daniel? Ele está mostrando de forma clara e pública que por detrás da vida dele e dos seus princípios existe um Deus que ele entende que é o seu Criador. E ele implica na ideia de que esse Deus Criador espera que ele seja santo como Deus Santo é. E baseado na ideia de que existe um Deus Criador e um Deus Santo, explicitamente e publicamente, Daniel, na Babilônia, prega a Nabucodonosor e a todos ao seu redor, que ele, em matéria de verdade, não negocia, que caiam os céus, mas eu não negocio. Eu quero terminar dizendo o seguinte a você: todos os dias nós somos chamados a deixar os nossos valores, abandonar os nossos caminhos, flexibilizar as nossas normas, relaxar nos nossos princípios, aceitarmos tudo e todos indistintamente, sem nenhum tipo de juízo de valor ilógico. Queridos, me estranha muitas vezes o nosso desespero em acomodar a nós mesmos e às vezes até a nossa igreja aos padrões humanos e seculares. Eu quero lembrar você que nós não estamos aqui para agradar, nós estamos aqui para salvar. Nós não pregamos uma mensagem agradável, nós pregamos uma mensagem bíblica. E a Bíblia tem um firme e forte compromisso com a verdade absoluta, independentemente das consequências. Eu termino para você nessa manhã lendo esse texto, eu encerro por aqui. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si escusas plausíveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança. O que não falta na nossa vida são razões e desculpas. Ele poderia ter argumentado que, dependendo como estava o favor do rei e sujeito ao seu poder, não havia outro caminho a seguir senão comer do alimento do rei e beber do seu vinho. Não tem outro jeito, é isso mesmo, vou fazer o quê? Só que, querido, pois se apegasse ao ensinamento divino, ofenderia o rei e provavelmente perderia sua posição e vida. Se transgredisse o mandamento do Senhor, ele reteria o favor do rei e asseguraria para si vantagens intelectuais e lisonjeiras perspectivas mundanas. Mas Daniel não hesitou. A aprovação de Deus era-lhe mais cara do que o favor do mais poderoso potentado da terra, mais cara mesmo que a própria vida. Ele se determinou a permanecer firme em sua integridade, fossem quais forem os resultados. Ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8,
E nesta resolução foi apoiado por seus 3 amigos. Daniel capítulo 1, verso 20 diz: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém. Amém. Deus está dizendo que se você se mantiver firme, fiel, não se mover, resistir, não ceder, não discutir, não flexibilizar, não se conformar, Deus será contigo até o fim, querido. Não tenha medo, querido estudante, de dentro da sua sala de aula se pautar e se posicionar pública e explicitamente. Querido amigo profissional liberal, querido amigo do setor público, querido amigo do setor privado, não tenha medo de se posicionar pública e explicitamente sobre a sua fé. Se os confrontos vierem, não tente se esconder, não tente se rebaixar, ao contrário, eu passei lição na classe dos juvenis hoje, o que eu disse lá, eu digo aqui: você é acompanhado pelo Senhor dos Exércitos, o Deus que te acompanha, do nada trouxe a existência do mundo, e Ele não medirá esforços, para que as suas testemunhas fiéis, sejam luz e sejam sal nessa terra. Querido, Deus te abençoe, para que você possa nessa vida e nessa terra, se colocar ao lado do reto, da verdade, e de forma inabalável, não deixar que relativismo algum, pluralismo algum, tolerância alguma, negocie os princípios do reino na sua vida. Quem são os estudantes das nossas escolas? Levante as suas mãos, por favor. Você que está no homeschool também. Queridos, todos os dias eu oro para que Deus possa preservar a fé de vocês no ambiente da escola. Todos os dias eu oro para que vocês consigam lidar com o possível bullying, a chateação, a mágoa. Mas eu oro, querido, para que Deus faça de vocês, meninos e meninas, que se colocam ao lado do certo, da verdade, do direito, e não se mudem. E mesmo que se precisar derramar lágrimas, que vocês as derramem, mas certos de que fizeram o que tinham que fazer. Queridos pais, eu oro para que vocês peguem esses filhos que Deus lhes deu, e vocês inculquem dia e noite na mente e no coração dos seus filhos, que eles são representantes do Rei do Universo. Os filhos de vocês não é ajuntado de ossos, músculos, neurônios e hormônios, são príncipes, são rainhas do reino de Deus. Eu oro para que Deus não deixe você cair naquela ideia negócio é negócio. Para um cristão, todo negócio faz parte do reino dos céus. Ele é aqui, ele é nos seus negócios, ele é na sua casa. E querido, seja qual for a ideologia, a teoria que você aqui nesta manhã, não se desalinhe um centímetro do lado reto, do lado de Deus. Santo e bom Deus que estás nos céus, em nome de Cristo Jesus, eu peço ao Senhor, humildemente, que levante no nosso meio os novos Daniéis, meninos e meninas, que sejam firmes à verdade, custe o que custar, a preço da própria vida. Que o Senhor permita, Pai, que a verdade nos consuma de tal forma que ela seja uma coisa a tocar tudo o que a gente é, o que a gente faz, e que não importa as correntes por aí, pintadas e travestidas de boas ideias, mas que são disfarces para uma doutrinação que quer esconder e quer abafar a voz de um Deus vivo, Criador de tudo e de todos. Permita que na nossa comunidade haja gente cristã o suficiente para refletir a glória do Senhor em todos os ambientes onde estivermos, e que a título de verdade a gente não negocie um centímetro
pensamento, rio de sentimento. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 262, Minha Fé Bem Segura Está. Bem segura está a tua fé, irmão, quando em tempos de aflição há de não ficar firme a navegar, ou sem leme a esmo flutuar. Se minha fé bem segura está, se me está meu Jesus, sobre o tentador e sobre o mal, hei de triunfar no poder da cruz. Se minha fé bem segura está, estará firme em meu Jesus, sobre o tentador e sobre o mal, hei de triunfar no poder da cruz. Em paz eu vou. Em paz eu